noite. Tudo bem? Tudo bom, hein, com você? Tudo bem. Não, tranquilo. Chegou na hora, irmã, para participar da live. Deixa eu só posicionar Sei. a câmera aqui, porque é meio complicado. Uhum. Pronto. Bom, vamos lá, Larissa, começar essa noite aí de sábado. Opa, deu uma travada. Voltou. Começar essa noite de sábado. É uma honra você ter aceitado aí para a gente bater esse papo aí, explicar um pouco dessa área, né? Que até então eu não conhecia. Sim. E que É até muita gente falei, não conhece, né? essa, quem me deu até a dica, uma das lives foi o Magela. Sim. Aí eu falei, vou marcar aqui uma hora, eu vou chamar ela. Fala um pouco aí de você, de onde você é, o que você faz, do que Bom, acontece. tá indo. Tá dando retorno pra você o som? Tá, agora tá normal agora. Tá. Não, porque eu tava tentando usar o fone, mas agora eu não sei porque ele resolveu ir pela. Mandou alguma coisa na configuração, ele começou a funcionar pelo celular mesmo. Então, se começar a ficar ruim, dar retorno, você me avisa que eu tento mexer aqui de novo. Beleza. Mas então, eu minha graduação é biologia, né? Eu sou formada em biologia, então sou bióloga. E aí eu sempre gostei muito da área pericial, né? Eu descobri a área pericial forense no meio da faculdade, né? Quando eu estava cursando ali o, deixa eu ver, o quarto semestre em diante, mais ou menos. E aí eu falei assim, pô, eu quero, né, trabalhar nessa área. O que que eu tenho que fazer, né? Porque tem algumas carreiras periciais que você pode seguir além do concurso público, né? E eu também gostava muito da questão da entomologia forense, que eu acabei conhecendo numa palestra que eu fui do perito Claudemir Dias Filho, né? Eu me encantei pela área. Eu falei, quero trabalhar com isso. O que eu preciso fazer para trabalhar com isso, né? Porque no Brasil a gente não tinha até esse ano uma pós-graduação voltada para a entomologia forense somente, né? Que a entomologia forense aplica o estudo, né, o conhecimento biológico, ecológico, e a gente tem sobre os insetos, né? Aí eles acabam sendo considerados vestígios, e com eles a gente consegue descobrir circunstâncias da morte, né? Um dos principais artifícios, assim, né? Uma das principais ferramentas que os insetos nos ajudam nos casos criminais é tentar determinar, além da causa da morte, o tempo da morte, principalmente, né? Então, a gente chama isso de intervalo pós-morte, quanto tempo uma pessoa pode ter falecido ou ter sido morta, né? Se for um crime, no caso. E aí, na época, não tinha pós-graduação em entomologia forense. Hoje a gente já tem na bioforense. Por enquanto, eu sei que tem na bioforense. Então, a solução seria tentar encontrar um orientador, né, que me orientasse nessa área de entomologia forense. Fui atrás da professora Janira Oliveira Costa, só que na época ela também não estava, que também é outra pioneira no Brasil, né, nessa área de entomologia forense. Ela começou a aplicar a entomologia forense na Polícia Civil do Rio, né, que ela é perita criminal lá. E aí depois o pessoal começou, assim, já era valorizado a nível mundial, né, pelos órgãos de investigação mais renomados do mundo, por exemplo, o FBI, né, a SWAT, enfim, na Europa também usavam bastante de entomologia forense, desde a década de 90, pelo menos. E aí no Brasil, só por volta dos anos 2000, mais ou menos, que foi sendo implementada na polícia pela Janira. Só que na época ela não estava vinculada a nenhuma universidade pública ou particular, né? E aí a solução seria ou fazer uma pós-graduação, por exemplo, um mestrado, um doutorado posteriormente,
em entomologia, né, ou entomologia médica, que a gente tem, por exemplo, na Fiocruz, na Unirio, ou em zoologia, né, mais amplo. Eu sempre aconselho o pessoal a fazer a pós-graduação, por exemplo, em zoologia, porque você sai com um diploma de mestrado, depois doutorado, agora eu também estou cursando o doutorado, né, terminei o mestrado na área de zoologia, estou cursando o doutorado na área de zoologia, terminando, graças a Deus. Tem que acabar com o doutorado antes que ele acabe comigo, né? E aí estou cursando agora em zoologia, na UFRJ, no Museu Nacional, e então com um projeto voltado para entomologia forense, né? E também comecei a atuar desde 2021 com perícia judicial e extrajudicial. O que seria isso, né? Que muitas pessoas também desconhecem essas áreas. O perito, para você ser, primeiramente, perito criminal, precisa passar por uma prova, né, de concurso público, prestar prova de concurso público e demais provas ali que fazem parte do certame, né, que às vezes são mais de uma fase, não é só prova objetiva, tem prova de teste físico, né, teste de aptidão física, teste de psicológico, enfim, várias, dependendo do estado para qual você vai prestar, que você pode prestar para a Polícia Civil ou Científica dos Estados ou para a Polícia Federal, né? E aí, cada polícia tem o seu, como que eu posso dizer? Tem as suas exigências, vamos assim dizer, né? E o seu tipo de prova, o seu tipo de prova para concurso. Já o perito judicial, ele vai ser uma pessoa da confiança dos juízes, né, do Tribunal de Justiça. Então, aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu estou morando e atuando, eles pedem que você faça, para que você faça um cadastro no Tribunal de Justiça, que você faça também um curso de perícia judicial, e esse curso tem que ter pelo menos 21 horas, né, e foi o que eu tive que fazer para daí poder me cadastrar no Tribunal de Justiça. E após, né, esse cadastro no Tribunal de Justiça, você tem que tentar fazer aquele networking com os juízes, né, ou pelo menos com a assessoria deles, os cartórios, né, das varas, geralmente varas cíveis, né, ou trabalhistas que a gente pode estar atuando, depende muito da área de formação, né. E aí, a partir disso, você começa a ser chamado para perícias que o juiz acredita que você pode estar auxiliando. Geralmente é chamado, por exemplo, num caso em que, talvez, se for um caso criminal, por exemplo, no caso Isabela, né, as partes não estavam concordando. A gente fala que tem a parte da vítima, né, e a parte da autoria, no caso, a autoria estavam sendo culpados, né, eram o pai e a madrasta da Isabela Nardoni, e aí eles não estavam gostando muito do laudo pericial que foi feito na época pela polícia, principalmente a parte dos acusados, né, do pai e da madrasta, dos Nardoni, e aí eles contrataram peritos para eles que seriam peritos particulares, aí seria o perito extrajudicial ou assistente técnico das partes, geralmente mais conhecido como assistente técnico das partes, né, esse perito que eles contrataram. E daí a mãe da Isabela também contratou né, para que todos verificassem o laudo pericial que foi feito pela Polícia Civil de São Paulo na época, mas o laudo da polícia estava ok, não tinha nada a ser contestado, mas tem rumores aí de que supostamente, né, eles tivessem contratado os Nardoni, né, o pai da Isabela tivesse contratado a perícia particular na época, né, um assistente técnico para tá invalidando, né, a perícia e tudo mais, porque infelizmente isso às vezes acontece. E aí, nesse caso, quando tem muitas dúvidas, um juiz pode estar nomeando um outro perito, que será o perito judicial, para também estar fazendo o seu laudo ali judicial, seu parecer, e sempre buscando a verdade, né, o que pode ter acontecido ali naquele cenário,
Não é dizer quem está certo e quem está errado, né? Mas o que as evidências indicam. E daí, então, sempre que há alguma dúvida, né, ou que o juiz acha necessário que alguém seja chamado para estar sanando as dúvidas ali dos quesitos que eles montam e tudo mais, ou quando as partes solicitam que seja chamado o perito judicial, o juiz pode estar nomeando esse perito judicial. E daí, o extrajudicial, né, o assistente técnico, é meio que um perito particular que é contratado para fazer uma perícia, assim, por exemplo, na minha área, de um imóvel, né, que está com cupim, e aí, vamos supor que eu adquiri um imóvel, né, comecei a residir nele, aí depois de um tempo eu percebo que ele está com cupim, e cupim de solo, né, aí está danificando a estrutura da casa, e eu estou convicta de que essa infestação começou a ocorrer antes, né, do momento que eu fiz a compra desse imóvel, antes de eu estar morando lá. Então, eu posso contratar um perito particular, um entomólogo, né, alguém que tem experiência aí na área com cupins e tal, para estar fazendo uma avaliação no imóvel, e aí, através, né, do tamanho dessa colônia de cupins, por exemplo, o tempo de desenvolvimento dessa colônia e dos indivíduos ali dessa colônia de cupins, está avaliando se essa infestação começou antes da aquisição do imóvel. Se for constatado que sim, começou antes, né, a infestação começou antes da aquisição do imóvel, aí você pede uma reparação de danos, né, para o proprietário anterior. E se ele não quiser fazer esse acordo, por exemplo, de maneira particular, né? Sim, então, eu vou parcelar em tantas vezes o dano aí que está sendo causado, né? Se ele não quiser colaborar, você talvez tenha que entrar com uma ação judicial contra ele. E aí tem que abrir um processo na vara civil, geralmente, e tudo mais. E aí que entra o papel do perito particular, o assistente técnico, né? Então, resumidamente, eu gosto de falar, né? É isso. Aí, se você quiser ir perguntando mais algumas coisas da área, ou se o pessoal que está entrando aí na live quiser ir perguntando, não sei como você costuma fazer o andamento da Assim, live. geralmente eu faço 11, eu escrevo antes 11 perguntas que eu tenho dúvida. Geralmente na conversa o pessoal já vai respondendo, as que eu tô aqui eu já até risquei, porque eu ia perguntar três, já você já respondeu antes Legal. de eu perguntar. Aí Aham. acontece às vezes a pergunta também aí no chat, aí rola. E a gente vai conversando aí, surge Show. outras perguntas no meio, né? Bom, você tocou nessa parte de imóveis. Fala Aham. um pouco aí para nós aí de entomologia forense urbana. Tá. A entomologia forense urbana, ela vai tratar principalmente, né? Na verdade, nessa área, a gente fala que os insetos são motivo da ação judicial, né? Então, eles que seriam os causadores do problema. Aí eles acabam infestando estruturas, né? Como, aliás, não só imóveis, mas demais estruturas, como árvores, né? Às vezes acontece, por exemplo, de árvores caírem na rua, danificando veículos ou até em cima de pessoas, causando acidentes graves, né? E em caso de acidentes, se for o município, né, o responsável por cuidar fazer a manutenção desse. Deixa eu só desligar o meu fone aqui que agora ele tá dando. Bom, vamos supor que uma árvore caiu, né, em cima infelizmente, de uma pessoa, ela acabou se ferindo gravemente ou até morrendo. E aí, geralmente é o município que é responsável por estar fazendo os cuidados necessários ali naquela árvore, por exemplo, né? E geralmente não é feito corretamente, infelizmente. E aí o município, nesses casos que acontecem lesões graves ou até a morte de alguém, o município vai responder criminalmente. Então aí ele vai ser processado criminalmente, né? Outro caso comum, também infestação por cupins e formigas, né? Principalmente nos imóveis.
E às vezes acaba entrando também um pouquinho na área que é mais, assim, para voltar da vigilância sanitária. Já é mais na área da vigilância sanitária, mas às vezes acontece uma perícia ou outra relacionada à infestação também Não, não, mentira, eu já estou confundindo com a entomologia de produtos estocados. Acho que você ia perguntar dessa área também. Exatamente. Uhum. Pode já, se quiser, pode. Tá. À vontade Aí, é de na você. entomologia, bom, então, entomologia forense urbana é basicamente imóveis, né, demais estruturas, em geral, sendo danificados, né, pelos insetos ou demais artrópodes. E aí, na entomologia forense de produtos estocados, ou geralmente ou armazenados, que a gente chama produtos estocados ou armazenados, a gente também fala que os insetos são motivo da ação judicial, né, quando ela ocorre, são os causadores do problema. Então, geralmente, insetos infestando ou contaminando, em sua maioria, alimentos ou demais bens de consumo, né? Por exemplo, é muito comum, inclusive esses dias até circulou um vídeo aí de inseto infestando chocolate, né? Mas principalmente grãos, cereais, por exemplo, arroz, granola, feijão. Em granola, né, quem gosta de granola, eu geralmente quando eu tô dando palestra, eu até pergunto assim, quem aqui já comeu inseto, ou nunca comeria inseto? Aí um monte de gente levanta a mão falando que nunca comeria. Aí eu falo, eu sinto muito informar vocês, mas vocês já comeram inseto sem saber. Principalmente quem gosta de granola, né, porque sempre vem ovinhos de lepidópteros, né, de mariposas na granola, às vezes também de alguns besourinhos, que é o caruncho, e depois, senão, acaba ingerindo depois a larva, que é bem pequenininha, acaba não vendo, e vai tudo junto, né, que granola é uma mistureba de grãos ali, de cereais, e você, às vezes, manda para dentro e nem sabe. Então, partes de insetos também, às vezes, acabam vindo. Então, você já comeu inseto e nem sabe. Inclusive, tem uma norma da Anvisa falando, né, a quantidade, né, de partes de insetos que podem ter nos alimentos. Então, eu não me lembro de cabeça agora, mas até em chocolate, né, tem uma resolução lá que fala, podem ter tantas partes, tantos pedaços de barata no chocolate. E esses dias também teve, eu vi circulando por aí umas larvinhas que infestaram um bombom de uma empresa conhecida aí de chocolate, eu não posso falar o nome, mas enfim. E aí tinha as larvinhas lá. Então, assim, nesses casos, né, de infestação de insetos, a gente tenta determinar quando que essa infestação ocorreu, né? Então, no caso, por exemplo, dos imóveis, eu tento determinar quando ela ocorreu para saber se eu estou correndo algum risco naquele imóvel e a quem eu posso pedir, por exemplo, uma indenização, né? No caso, se eu adquirir há pouco tempo, se eu posso pedir indenização da pessoa que me vendeu esse imóvel. Agora, com relação à infestação de alimentos e demais produtos estocados, a gente tem que tentar avaliar e, às vezes, também de acordo até com o desenvolvimento desse inseto, né? Por exemplo, algumas mariposas têm um ciclo de vida que demora alguns meses aí, besouros também, né? Então, verificar quando que essa infestação pode ter ocorrido, se foi no momento da colheita de um grão, né? Lá no campo, ainda na plantação, e aí durante o processo de fabricação do produto, esse inseto continuou ali, ninguém percebeu, né? O setor de qualidade ainda não percebeu, acaba indo tudo junto e acaba chegando lá no prato do consumidor final, né? Ou se, por exemplo, a infestação ocorreu durante o momento da fabricação, ali na indústria, ou se foi no estoque, por exemplo, do supermercado, ali dentro do supermercado, ou se foi na casa mesmo do consumidor, né? Porque às vezes acontece
de na casa do consumidor já ter alguma pequena infestaçãozinha e eles acabam, né, entrando nos alimentos, ou também se ocorreram fraudes, né, porque também tem isso, existem fraudes nessa área também. Então, um caso que já aconteceu foi de um cara que ele alegou que tinha barata no café dele, que veio barata no café dele. Só que assim, ele foi meio ingênuo, porque a barata estava inteira assim dentro do café. É muito difícil você ter um inseto inteiro, assim, até com as anteninhas intactas, né, dentro de um alimento. Só se for um inseto muito pequeno, por exemplo, esses besourinhos, né, os caronchinhos que vêm no arroz, por exemplo, no feijão, ou também algumas mariposas, mas uma barata inteira é muito difícil, né, se ela foi, a alegação dele era que a barata tinha entrado durante o processo de fabricação. Durante o processo de fabricação, geralmente ela ia ter sido moída ali, né, no processo de moagem do café, enfim. Então seria muito difícil estar inteira a barata ali. E ele não esperava que seria feita uma diligência na casa dele, né? Seria feita uma avaliação na casa dele. E quando se chegou ali na casa dele, ele guardava o café naquela parte de baixo da pia, né? Tinha um armário na parte de baixo da pia. E estava bem, assim, sujo, bem desorganizado e cheio de ooteca de barata. O que são ootecas de barata? São as bolsinhas de ovos, né? Os estojos de ovos de barata. Então, estava cheio daquilo, de cocô de barata e tudo mais. E ele estava tentando processar a empresa, né, a produtora de café na época, para ver se conseguia ganhar uma boladinha aí de dinheiro, né? E aí, depois, né, conforme ele meio que foi prensado, assim, contra a parede, falou, cara, é difícil, né, ter acontecido, a infestação aconteceu na sua casa, tudo indica que aconteceu na sua casa. Aí, depois ele falou, não, eu que joguei a barata lá dentro pra ver se eu conseguia uma indenização aí. Então, quando você vai fazer uma perícia do tipo, você tem que estar alerta, né, a todos os detalhes, para também ver se não está sendo uma fraude, né? Porque isso também acontece. Outra coisa que aconteceu, que foi bem inusitado até, mas pelo menos para a gente aqui no Brasil, né? No Brasil, a gente não tem muito percevejo, né, de colchão e tal. A gente não tem muito problema com praga de percevejo, né? E aí, nos Estados Unidos, isso é bem diferente, eles têm bastante problema com isso, né? De vez em quando, não sei se vocês já viram em filmes ou séries que eles mostram o pessoal tem que sair da casa, aí vem a empresa de dedetização, coloca, né, a casa dentro de um plástico enorme, plastifica a casa inteira e fica ateando, né? Fica detetizando lá, tacando pesticida e veneno a semana inteira, e o pessoal só pode voltar para casa, sei lá, depois de mais de uma semana, porque eles usam uns pesticidas bem pesados, porque o percevejo é bem resistente, a gente já está com espécies bem resistentes de percevejo, então é difícil de fazer o controle, né? E, enfim, aí uma colega, a mãe de uma colega, de uma amiga minha, ela estava acordando e estava notando umas feridas nas costas dela, né? Umas picadinhas, e não parecia ser de pernilongo. Aí a minha amiga mandou para eu ver e tal. Eu falei assim, olha, eu acho difícil, mas fala para ela dar uma olhada no colchão, algum lugar da casa, ver se não tá com percevejo. E dito e feito, tava com percevejo bastante, começou ainda a espalhar pela casa, ir para sofá, ir pro outro colchão da minha amiga, né? E o que aconteceu? Os percevejos, eles gostam de ficar nesses locais escuros, né? Principalmente colchão, tal, porque é quentinho, escurinho. E aí eles são hematófagos, então eles vão se alimentar do nosso sangue, né? Então, ficam ali para quando a gente for dormir, eles vão lá se alimentar do nosso sangue. E aí, esse colchão era novo. Ele veio infestado já da fábrica. A gente não conseguiu definir o que aconteceu, né? Porque estava muito incerto como que esse colchão foi infestado.
mas foi infestado ali talvez na produção da fábrica, mas aí esse caso ela não precisou entrar com ação judicial, né? Ela conseguiu falar com... primeiro ela teve que tentar o Reclame Aqui, porque o serviço do consumidor da fábrica não estava dando retorno, aí o Reclame Aqui, né, foi lá e meio que acionou a fábrica, e aí a fábrica deu um colchão novo. Então, nesse caso, não precisou entrar com ação judicial, menos mal, né? Nem tudo a gente precisa entrar com ação judicial, porque às vezes é custoso, né? Dá dor de cabeça, às vezes fica difícil essa questão, né, de provar quem tá certo, quem tá errado, vamos assim dizer, né? E às vezes essa não precisa ser a primeira opção, você pode tentar entrar em contato com a empresa ou com a indústria, em caso de alimentos também, né? Até quando vem um alimento fungado, eu já peguei algumas vezes extrato de tomate fungado. Então, você não precisa ir logo de cara, né, entrar com uma ação judicial. Você pode tentar entrar em contato com o serviço do consumidor da empresa e eles fazem a indenização. Geralmente não é em dinheiro, né, eles dão mais produtos para você. Uma vez eu fiquei com um estoque de quase 6 meses de molho de tomate por conta de um que veio infestado de fungo. Foi assim, na hora de usar, ainda bem que eu não jogo direto na comida, né? Porque senão a comida já era. Mas na hora que eu abri assim, saíram até umas esporinhas de fungo, assim, eu até tampei a respiração pra ver se, dependendo do fungo, né? Pode dar não uma doença, né? Mas alguma condição aí de saúde, né? Então, eu até assustei, porque era muito fungo, assim, um negócio verde, todo mofado, esquisito, brotando de dentro da latinha de molho de tomate. Aí mandei foto, tudo, fiz uma baita de uma reclamação, eles me mandaram vários saquinhos depois de extrato de tomate. Marca a cara ainda, viu? Eu não posso ficar falando marca, mas marca a cara. E aí, garanti quase 6 meses de extrato de tomate aqui em casa. A gente às vezes fica meio cabreiro, né? Tipo, pô, vai saber se os outros não vêm contaminado também, mas é difícil até. E aí, voltando ao caso do percevejo, tem mais um que aconteceu com a família de uma amiga minha lá da academia. O filhinho dela também estava cheio de picadinha na mão, né? Que também estava estranha e tal. Aí eu falei, olha o colchão. Percebe que você já fica meio... meio, às vezes, intuitivo até, sabe? Quando você acaba acostumando a trabalhar com isso, você já fica meio na intuição, quase. Aí eu falei, deve ser percevejo. Manda ela olhar tudo em casa, principalmente colchão. Aí foi lá no colchão, os percevejos estavam indo no colchão. Inclusive, esqueci de comentar um detalhe. No outro colchão, lá da mãe da minha amiga, ela chegou a chamar o serviço de dedetização antes de solicitar a troca, né? Eu falei, não fique enrolando, que depois é pior, né? Se fica demorando muito tempo para fazer a troca do colchão para reclamar, aí a empresa vai falar que a infestação ocorreu na sua casa, né? Mas, enfim, aí o mesmo detetizando não exterminou totalmente os percevejos, porque foi o que eu falei, eles são muito resistentes, né? Pesticida. Enfim, aí agora voltando pro outro colchão infestado. Esse foi bem, assim, não digo bizarro, mas foi uma reviravolta essa questão dessa infestação, porque, assim, moram aqui no Rio de Janeiro, né? Região, assim, de praia, que não tem muito esse tipo de percevejo hematófago e tal. Da onde veio esse percevejo, né? O colchão também já não tinha sido infestado antes, porque não veio, né, contaminado e tal. Aí eu falei assim, foi na época, não sei se vocês se lembram, que estava tendo uma infestação grande lá na França, e aí até espalhou para a Inglaterra, porque a gente circulando, né, a gente acaba dispersando, né, levando esses animais para lá e para cá, né. Então, geralmente nas nossas malas, né, principalmente, por exemplo, lá na França, hotéis de luxo estavam infestados com percevejo, né? Então, imagina, você pagar caro, né, para ter infestação, né, percevejo ali te picando na cama, eles ficavam nos carpetes e tal, e daí
entravam nas malas. E aí, o pessoal também que estava pegando trem, metrô, acabou encontrando percevejo no trem também, né? E aí acredita-se que alguns, né, boa parte dos percevejos também tenham ido lá para a Inglaterra durante esse transporte aí de trem e tudo mais. Então, meu vem, Eu tô, tá tranquilo. tá? Beleza. Não, só para conferir se não caiu a conexão. Ah, tá. O Marcel, você parou de aparecer aqui para mim. Ixi, esse problema aí, ó, eu tô te vendo normal. Esse Tá, problema, eu não sei como que é. tá bom. Bom, vamos tocando então. Vambora. Tá bom. Aí, então teve essa infestação louca aí de percevejo da França para a Inglaterra, né, pessoal? O pessoal levando o bichinho andando até de trem, né, de Eurotrem. E aí eu perguntei assim, essa amiga sua ela foi viajar para fora recentemente, né, para Europa e tal, porque essa amiga chegou a comentar comigo que era uma que tinha ido fazer pós-doc com ela na França e tudo mais. Aí eu comecei a ligar os pontos. Eu falei, ela foi uma das que foi lá para você, né, fazer o pós-doc na França e tudo mais. Ela falou assim, foi ela. Veio da França. Eu falei, então fala para ela dar uma olhadinha na mala, né? E a gente já viu que tá no colchão, mas olha, pode ter vindo da França. Aí eu queria até ter pego o, o bichinho lá para ver, identificar se era uma espécie nativa aqui do Brasil ou não, porque aí a gente ia ter certeza. Mas como ela também fez chamou o serviço de dedetização, aí matou todos os bichinhos, então acabou não dando para fazer essa avaliação, né? Mas aí, até então, a gente acredita que veio de fora mesmo, que ela tenha trazido na mala, porque ela chegou a ver um e outro na mala, alguns ovinhos, ela mandou uma foto para mim que pareciam ovinhos, né? Porque, assim, o pessoal às vezes manda foto pra gente de inseto, disso, daquilo, aquela foto toda borrada, né? Sem definição. Aí a gente fica assim, cara, não dá para identificar o bicho, não dá para ver o que que é, né? Não é tudo que a gente consegue identificar só de foto. Tem inseto que, assim, você consegue diferenciar a espécie por uma cerda que tem, tipo, perto do espiráculo, que é como se fosse aqui perto do ombro da mosca, vamos dizer assim, né? Vulgarmente falando. E aí, se tem a cerda, é uma espécie, se não tem, é outra. E isso você só consegue ver em microscópio estereoscópico, né? Naquela lupa. Aí, assim, infelizmente, por foto de tirada de celular, às vezes não tem muito o que a gente fazer, né? Só pegando o material e fazendo uma avaliação mais refinada. Então, esse foi um caso bem maluco também. E outro também bem icônico que ficou até na internet um tempo, foi o que eu falei para você, da infestação de algumas larvas, só que eu também não consegui ver que tipo de larva que era, né? Em bombom de chocolate, essa época de Páscoa aí, que teve, eu até acho que fiz um post na época sobre isso. E, assim, geralmente, eu acho que nesse caso, ele deve ter infestado ou na casa do consumidor ou no supermercado. É muito comum as infestações acontecerem nos supermercados, né, nos estoques dos supermercados, porque às vezes os estoques não são tão limpos assim, né, então os bichinhos acabam entrando, né, eles furam os pacotinhos e acabam entrando ali. E aí eu acho que talvez na própria loja ou no supermercado que deve ter entrado um bichinho ali e colocado os ovinhos ou as larvinhas. Como eu disse, eu não consegui ver as larvas que era, mas geralmente é mariposa, né? Mosca, depende do alimento, porque as moscas geralmente, a gente tem as que são polinizadoras, né? Aí é mais difícil elas botarem ovos e tal em comida, é mais em plantação, né? Ou senão a gente tem as moscas que também são necrófagas ou saprófagas. E também tem as moscas que preferem, por exemplo, as que causam miíases, né?
que preferem botar os ovos em tecidos mais frescos. Então, às vezes, numa ferida, né, que a pessoa tem ali, e aí a gente vai, se a gente tem amíase na ferida de alguém, ou, por exemplo, na região oral, que acontece bastante, né, pessoas incapazes, idosos, assim, já com demência, Alzheimer, que dormem com a boca aberta, e se não é feita uma higienização boa ali da região bucal, a mosquinha vai lá, acaba botando os ovinhos, né, e ocorre essa infestação de miríases. Mas, por exemplo, dependendo da ferida, se é um tecido meio fresco ainda, a gente tem certas espécies que preferem, né, esse tecido mais fresco. Tem as moscas que já preferem tecidos saprófagos ou, né, que são saprófagas ou necrófagas, que a gente fala, que preferem tecidos já que estão se apodrecendo, né, entrando em decomposição, quase entrando em necrose ali, que já tem um odor já ruim, né, putrefeito, e aí elas acabam infestando essas regiões e acabam nos auxiliando na questão de maus tratos também. Então, se, por exemplo, teve uma miríase oral, né, uma miríase bucal na boquinha ali de um idoso, isso indica que a higiene ali na boca dele não é feita há, por exemplo, mais de um mês, né, dependendo ali do desenvolvimento desses insetos. Então, até nisso, as mosquinhas nos ajudam. E, geralmente, os que mais sofrem, né, com maus tratos são as pessoas incapazes, né, crianças, animais de estimação. Então, geralmente, fralda é infestada, roupas está muito suja, né, tem tudo isso. E aí, a partir disso, a gente já começa a puxar para entomologia médico-legal, para a área da entomologia médico-legal, né, que é a área que a gente utiliza os insetos como vestígios mesmo, né, em cenas de crime, e podem nos auxiliar em várias circunstâncias da morte aí, inclusive determinar tempo de morte. Por quê? Quando a gente morre, né, se tiver uma população de moscas ali próxima, a gente fala que elas são as primeiras testemunhas, né, que elas têm o cheiro da morte. E elas vão encontrar o nosso corpo e vão lá começar a colonizar o nosso corpo, botar seus ovos, suas larvas. Os primeiros insetos que chegam, né, nos corpos após a morte, né, logo após a morte, às vezes minutos após a morte, são as moscas, tá? Depois, a gente tem alguns outros insetos chegando, né, a gente chama de sucessão entomológica. Então, isso dependendo tanto das condições ambientais, né, quanto dos estágios de decomposição. Então, perdão, quando o corpo já está num estágio de decomposição mais avançado, né, que os tecidos já estão mais moles, que a gente chama de fase colicoativa, antes do estágio de esqueletização, né, quando o esqueleto, né, quando os ossos já começam a ficar à mostra, e depois os tecidos vão ficando mais ressecados. Então, na fase colicativa, quando o tecido está mais amolecido, né, ficando mais líquido, tem aquele, solta aquele chorume, né, e tudo mais, tem espécies características, por exemplo, de besouros e algumas vespas que acabam chegando nesse estágio, né, para colonizar o corpo nesse estágio, e assim por diante. É por isso que a gente chama de sucessão entomológica, né, que famílias ou espécies de insetos, ordens, famílias, né, espécies chegam primeiro e quais chegam depois, e a partir do tempo de desenvolvimento, né, e mais ou menos um parâmetro que a gente tem de quando eles podem ter chegado nesse corpo, ter encontrado esse corpo, a gente tenta fazer a estimativa de quando essa pessoa pode ter morrido ou ter sido morta, né, no caso de um crime. Então, assim, a partir do momento que as primeiras moscas, por exemplo, foram lá e botaram seus ovos e larvas, começa a contar um reloginho biológico, né, no desenvolvimento desses insetos que vai nos auxiliar a determinar a data da morte. E por que os insetos são tão importantes? Porque a gente desenvolve vários estudos, né, pegando regiões geográficas diferentes, condições ambientais diferentes, principalmente temperatura e umidade, né, que esses dois fatores, principalmente a temperatura, influenciam muito, né, no desenvolvimento dos insetos.
como eles são ectotérmicos, eles dependem da temperatura ambiental para manter o seu metabolismo funcionando. Então, né, de acordo, se a temperatura está muito alta, o desenvolvimento vai ser mais rápido, se está muito baixo, o desenvolvimento vai ser mais lento, né? E também tem os limiares que a gente fala, que são as temperaturas extremas, tanto quente quanto frias, que eles suportam antes de morrer, né? Que eles conseguem sobreviver. E aí a gente vai fazendo vários estudos, coletando dados, inclusive precisam ser feitos mais estudos na área, porque a gente não tem tantos assim, né, para estar se baseando para fazer esse cálculo de tempo de morte. E aí a gente, por exemplo, faz um estudo assim, a 27 graus Celsius de temperatura e 27 graus Celsius e umidade relativa do ar de 70%, a espécie Chrysomia megacéfala, que é uma mosca varejeira, uma daquelas verdinhas metálicas, sabe? Tem um desenvolvimento completo de ovo até a fase adulta, né? Porque as moscas a gente fala que tem desenvolvimento completo, né? São holometábolos, então tem fase de ovo, né, 3 fases larvais de desenvolvimento, aí fase de pupa, que seria o casulo, vulgarmente falando, e depois emerge da pupa o adulto, né? Então, até chegar à fase adulta, nessas condições demora cerca de 14 dias, tá? Vamos supor. E aí, a partir disso, a gente vai fazendo estudos com várias espécies, né, de insetos, principalmente moscas, que são as mais importantes aí pra gente, para ter um parâmetro a partir desse desenvolvimento, quando que eu posso, e dessa condição ambiental, se eu encontrar um corpo num local lá, né, tem um local de crime com determinadas condições ambientais, com essa espécie, né, colonizando o cadáver, quando que essa pessoa pode ter morrido, né, a partir dos insetos. E a gente consegue ter mais confiabilidade utilizando o desenvolvimento dos insetos, né, esses dados que os insetos nos dão. Por quê? Os métodos tradicionais da medicina legal, após um determinado tempo de morte, não conseguem dar uma precisão para a gente de quando ocorreu essa morte. Então, por exemplo, vamos supor que aqui no Rio de Janeiro faz muito calor, né? É muito quente. A gente tem temperaturas aí diárias, geralmente até no inverno não estava baixando muito mais do que, pelo menos aqui na região onde eu moro, né? Teve regiões que ficou cerca de 9 graus e tal, mas aqui não ficou muito menos que 17 graus, né? Então, mas assim, geralmente aqui tá em cerca de 30 e poucos graus, quase 40 graus, né? Bem quente. Aí, vamos supor que se a pessoa morreu num local, por exemplo, num barracão, né? A pessoa foi morta num barracão metálico que fica bem quente, né? Tá quase que exposto assim no corpo. Ela vai chegar na fase mais avançada de decomposição de forma mais rápida. E aí ela pode estar já na fase ali colicoativa, que os tecidos estão mais amolecidos, em cerca de 7 dias, às vezes nem isso, né, se estiver muito quente. Já numa região mais fria, isso pode demorar mais de 20 dias, às vezes até meses, né? Então, os parâmetros que a medicina legal utiliza, por exemplo, rigidez cadavérica, né, que a gente chama de rigor mortis, que é o corpo endurecendo, né, a gente tem alguns autores falando aí, depois de 2 horas começa a enrijecer a partir do pescoço, e depois, né, os membros aqui superiores, tronco até as pernas. E aí, de hora em hora, o corpo vai perdendo cerca de quase meio grau de temperatura até chegar na temperatura ambiente. Também tem a questão de coloração, né? A mudança de coloração corporal, que vai ficando às vezes mais esverdeada, né? Por conta da ação, principalmente na região abdominal, por conta da ação das bactérias da nossa flora intestinal, que começam a decompor os nossos tecidos ali naquela região e começa também gerar reação com o sangue, fica essa coloração esverdeada. Depois, a gente tem, por exemplo, enfim, a gente tem várias
alguns fenômenos que até começar de fato a questão da decomposição do corpo, né? E aí, esses fenômenos cadavéricos que a gente chama, esses padrões aí que a entomologia médica utiliza, após cerca de 3 dias, né, muito mais do que 42, 76 horas, por aí 72 horas, não são mais confiáveis. Então, às vezes você pode olhar um corpo que está bem decomposto, ele pode ter falecido tanto a 7 dias quanto a 15 dias ou menos. Então, fica uma causa da morte meio indeterminada, às vezes, né? Causa não, uma data da morte meio que indeterminada. Já com os insetos, né, se eu tenho esse conhecimento de, se poucos minutos após a pessoa ter falecido, né, que a gente faz um cálculo regressivo, né, a gente coleta, por exemplo, as larvinhas lá no corpo, a gente dá preferência por coletar o que a gente chama de maturo mais velho. Então, óbvio que você tem que estar bem treinado para isso, para conseguir identificar, né, e às vezes, mesmo assim, tem espécie que só de olho, como eu falei, a gente não consegue identificar, tem que levar para o laboratório, analisar no microscópio, enfim. Mas vamos supor que eu consiga identificar ali que tem algumas larvas mais velhas ou, né, as pupas de moscas, que eu acredito que sejam da primeira geração que foi lá colonizar esse corpo. Então, eu vou lá, coleto esse maturo mais velho e crio ele até a fase adulta, comparo, né, com os dados da literatura, de temperatura e tal, quanto tempo esse inseto costuma se desenvolver. Se eu não tiver esse dado na literatura, eu vou ter que fazer um experimento para ver em quanto tempo esse inseto se desenvolve, né, de acordo com as condições ambientais né, da onde o corpo foi encontrado, daquele local de crime onde o corpo estava, para estar fazendo cálculo baseado na idade desse inseto. Então, para ele chegar nessa fase que eu encontrei ele, ou na fase adulta, por exemplo, e fazendo um cálculo regressivo para saber quando que a postura dos ovos foi feita, demora 15 dias. Então, o corpo morreu, né, a pessoa faleceu há aproximadamente 15 dias, ou o corpo está aqui há aproximadamente 15 dias. Então, com isso, a gente consegue ter um dado mais preciso, mais confiável de estimativa de tempo de morte. Outra questão, os insetos também nos auxiliam a saber dinâmicas, né, da morte. Então, por exemplo, o local original da morte. Vamos supor que uma pessoa foi morta na área urbana e daí o corpo dela foi transportado para uma área rural, né? Geralmente tem essas casas de desova, né, em áreas rurais e florestais. Se eu estou lá analisando o corpo na área rural, mas encontro espécies que são mais comuns na área urbana, né, ou até algumas espécies estão nativas de determinadas regiões até, né, por exemplo, uma espécie que seria nativa da região oeste do Rio de Janeiro, vamos supor, tá? Então, se eu encontro uma área urbana lá, oeste do Rio de Janeiro, se eu encontro na zona leste, numa área rural, então eu posso inferir que essa pessoa foi morta na área urbana e o corpo dela foi transportado para a área rural. Tentativa de ocultação de cadáver também. Tem casos que às vezes o pessoal enterra, teia fogo, né, nos corpos. Por exemplo, se o corpo foi enterrado, você tem uma certa fitofisionomia que a gente fala ali numa área rural ou florestal. Vamos supor que uma determinada região tem mais, as plantas estão maiores, né, ou estão mais diferentes e tal. Você pode pressupor, talvez, que o corpo pode ter sido enterrado ali, né? E se tem insetos por ali também, circulando naquela região ali por cima desse local, aí você às vezes desenterra e consegue achar o corpo ali, né? Então, uma tentativa de ocultação de cadáver. Outro caso também na questão de atear fogo no corpo, né, para tentar carbonizar ele, impedir identificação, ou que às vezes as pessoas acham que ateando fogo o corpo vai sumir, né? Mas não, porque às vezes você precisa de uma temperatura muito alta, né, para que o corpo seja totalmente incinerado, né, carbonizado, vamos assim dizer. Então é muito difícil. E aí tem casos que às vezes já tem
inseto colonizando ali o corpo, né? Um caso que aconteceu foi o criminoso matou, né, um homem, aí levou, o corpo estava numa região urbana ainda, ali perto da casa dele, e aí ele começou a ver que a mídia estava quase descobrindo, né, onde o corpo estava, quem era o criminoso e tal. Ele pegou, transportou o corpo para uma área rural e ateou fogo no corpo lá. Só que o corpo já estava sendo colonizado por alguns insetos, né? Então, quando ele ateou fogo, os insetos acabaram sendo mortos, mas tinham algumas pulpas, né? E pulpados. E aí, quando o corpo foi encontrado, foi possível coletar esses pulpários. E aí, hoje a gente tem algumas técnicas de cromatografia, né? Os testes que a gente pode fazer, que conseguem identificar pelos pulpários, né? Eles são feitos de quitina. Então, a gente tenta determinar a quantidade de hidrocarbonetos, né? A gente faz uma análise lá de cromatografia gasosa ou cromatografia líquida, né, com espectrofotometria e tal, e aí consegue detectar a quantidade de hidrocarbonetos desses pulpários e através dessa quantidade dá para se estimar quanto tempo de vida, na minha disposição, aquele pulpário está ali. É como se fosse, é parecido com datação de carbono, sabe? E bem didaticamente falando. E aí consegue estimar quanto tempo também aquele corpo está ali, só através dessa datação de hidrocarbonetos, essa quantificação de hidrocarbonetos. Então, uma técnica mais avançada aí que está sendo utilizada há um tempinho. E outra questão também que as larvas nos auxiliam, né, nessa questão de morte, e está sendo bem importante para a gente, é a análise do material genético da vítima ou do criminoso que você consegue extrair a partir do organismo das larvas. Por exemplo, vamos supor que uma mulher foi estuprada, né? Eu digo mulher porque, infelizmente, mulheres são as maiores vítimas, né, do crime de estupro. Então, vamos supor que uma mulher foi estuprada, geralmente é estupro seguido de morte, né? Então, essa mulher foi estuprada e o corpo dela foi deixado, por exemplo, numa área florestal, abandonado aí, ocultado numa área florestal. Quando esse corpo é encontrado, às vezes ele já está em avançado estágio de decomposição. Então, os seus tecidos já estão bem degradados e, consequentemente, o seu DNA também já está muito degradado e fica difícil de você fazer um exame de DNA diretamente dos tecidos dessa vítima. Porém, se ela tiver sido colonizada por insetos, né, principalmente larvas de mosca, as larvas de moscas, pelo menos da família Califórnia, que são as com as quais eu trabalho e que já tem estudos sobre isso, elas têm uma parte do trato digestório delas que é como se fosse um papo, a gente chama de inglúvio, né? E nesse trato digestório não tem enzima digestiva. E aí, do que ela se alimentou, né? Ela estava se alimentando ali do corpo dessa vítima, dessa mulher, dessa vítima, e aí esse material genético pode ficar armazenado por alguns dias ali nesse trato digestório das larvas. Então, às vezes, já tem estudos confirmando isso, e a minha orientadora, né, e perita Janeiro Oliveira Costa aplicou isso aqui no Rio de Janeiro num caso e deu certo. Então, é assim, a gente coleta as larvas, disseca elas, retira essa parte do trato digestório, leva, né, faz todo um tratamento, leva para o setor, para o laboratório de genética, para que seja feita uma análise genética lá. E aí foi possível detectar o perfil genético, né, o material genético da vítima. E aí foi confrontado, né, com os parentes, né, foi coletado o DNA dos parentes, material genético de pertences dessa vítima para ter certeza de que poderia ser dela mesmo, e deu match, que a gente fala, né, bateu, e confirmou que era vítima. E também do suspeito que tinha cometido o crime. Por quê?
em casos de estupro, geralmente você tem presença de fluidos ali, né, daquele autor do crime. Então, sêmen, às vezes saliva e tudo mais. E geralmente, mais sêmen, né? Então, se as larvas se alimentaram ali da região vaginal ou anal da vítima e ingeriram esse sêmen também, você pode ter ali material genético do autor do crime também. E foi o que aconteceu. Também foram dissecadas as larvas, tal, levado para ser feita a análise genética e como ele era reincidente, a gente tem um banco de perfis genéticos, né, aí a nível nacional e também tem uma parceria com órgãos internacionais, né, caso criminosos acabem atuando fora do país também, né. Então, quem já cometeu algum tipo de crime, é coletado o material genético dele e fica lá no banco, né, no banco genético, no banco de dados genético. E aí, como ele era reincidente, conseguiu achar, né, que era ele, porque você não pode obrigar, né, mesmo que ele não tivesse sido reincidente, você não pode obrigar alguém a fornecer o seu material genético, né, a pessoa tem que fornecer de livre e espontânea vontade, mas se ela não quiser fornecer, porque ela também não quer se culpar, né, ela não pode se culpar, e daí o Ministério Público, né, a Justiça acaba adotando outros métodos, né, para ver como que essa pessoa pode ser colocada lá no local do crime, né, o que evidencia que foi ele o culpado, né, procurar outras provas cabíveis. Mas, por exemplo, nesse caso, tinha, parece, o DNA dele no banco de perfis genéticos, e aí deu esse match, e conseguiram incriminar ele, né, e tudo mais, foi preso, então conseguiu ter uma solução para esse caso. Porque às vezes, né, infelizmente acaba não tendo solução, alguns casos acabam não tendo solução porque a gente não tem provas e evidências suficientes para estar encontrando, né, o autor do crime ou incriminar a pessoa, mesmo que você tenha grande suspeita de que seja ela, você tem que ter muitas evidências que indiquem que sejam ela, porque vai que não é, né? Então você não pode prender alguém que não é culpada, né? E às vezes acontece muito isso, né? Muitas pessoas hoje estão presas sem ter cometido crime algum, infelizmente, né? E deixa eu ver. E é muito legal essa questão do perfil genético, né? De você conseguir tirar da larva, que fica preservado na larva ali, né? Fazer a análise genética, conseguir identificar o perfil genético da vítima, do possível autor do crime, né? E isso ajuda bastante. Só que, infelizmente, aqui no Brasil não é tão valorizado ainda, né? E também o exame genético é um exame caro. Então, geralmente, o exame genético é o último exame que o pessoal vai querer fazer, né? Nessa questão de identificação. Geralmente é feito primeiro um exame papiloscópico, né? Que é a análise das impressões digitais, principalmente das mãos, né? Das papilas dérmicas. E depois, às vezes, por arcada dentária, né? Algumas características de ossada e tudo mais. O último exame, geralmente, que vão recorrer é o exame genético, infelizmente. E também, ainda sobre essa questão de análise genética, né? Também tem casos de que, por exemplo, pessoas que ficaram encarceradas, né? Em cárcere privado, vamos dizer assim, e aí algumas foram picadas por mosquitos, né? Geralmente a fêmea do mosquito, que é hematófaga e se alimenta do nosso sangue também. E aí você coleta esses mosquitos, vamos supor que, né? Às vezes as pessoas já tinham falecido também, né? E você acaba encontrando os restos mortais ali. E aí, às vezes, no mosquito, dependendo da época que você conseguir coletar esse mosquito ali no local, também dá para fazer o exame genético no mosquito, né? Extrair aquele sangue do qual o mosquito se alimentou e identificar o material genético das vítimas. E também dos autores do crime, né, do carcereiro, de quem estava mantendo essas pessoas em cárcere, caso o mosquito também consiga
se alimentar do sangue desse autor do crime. Então, isso também é bem bacana. E também tem estudo que está tentando avaliar e está dando certo no percevejo, né, que também se alimentam de sangue, como eu comentei antes. Então, dá para tentar fazer essa análise genética de perfil da vítima e do autor do crime em percevejos e até em piolhos também, piolho, carrapato, estão tentando fazer. Inclusive de piolhos, o pessoal já está conseguindo detectar, às vezes, até nas fezes dos piolhos, né? Então, a gente está conseguindo desenvolver técnicas tão, assim, refinadas, né? Sutis, assim, conseguem ser tão refinadas e tal, que a gente consegue detectar, às vezes, o material genético da vítima ou de um suspeito nas fezes dos piolhos. Então, é uma loucura, né? Eu fico assim... Tem gente que fala assim, ai, como que você gosta de trabalhar com isso, né? Eu falo, eu não gosto de trabalhar com gente morta, né? Porque o meu projeto de doutorado envolve coletar insetos em cadáveres já putrefeitos, né? Então, o pessoal fala, ai, como que você consegue trabalhar, você gosta de trabalhar com gente morta, né? Eu falo assim, amar trabalhar com gente morta, né, com um corpo muito decomposto, tem um termo muito forte, eu gosto da ciência que está por trás, né? Tudo que os insetos, por exemplo, nos fornecem de informações, né? Tudo que as técnicas que a gente pode aplicar, né? Aí, né, cientificamente, que nos levam a descobrir, né? Tentar descobrir a verdade, né? Então, tentar auxiliar a justiça e dar uma resposta para a sociedade. Então, isso que eu acho o suprassumo da coisa, né? Você vê né, aquela análise que você faz, o que cada técnica, né, o que cada inseto pode dizer pra gente, pode indicar pra gente o que aconteceu ali. Bom, maravilha. Você falou de moscas que são decompositoras. Tem Sim, uma família específica ou é várias que são chega ali várias. primeiro? São várias. As principais são a família Califóride, né, que os indivíduos dessa família são aqueles esverdeados, meio metalizados, né, aquela mosca varejeira comum aí que a gente conhece. Temos também da família Mucide, né, por exemplo, a mosca doméstica, que é muito conhecida, que é aquela já mais escurinha, com abdômen cinza, com algumas cerdinhas, né, mas não a regra, né, essa família também tem outras moscas um pouquinho mais diferentes. Tem uma lá que é pequenininha, pretinha, metalizada também, que é bem bonitinha. Pra mim é bonitinha, né? Para os outros é nojento. O pessoal tem repulsa, né? Mas eu sou suspeita para falar. Tem também a família Sarcophagidae, que geralmente as moscas dessa família que o pessoal mais conhece são aquelas grandonas, acinzentadas com listras no dorso, sabe? Sim. Com mais. Essas são as principais, né? Temos alguns da família Fanidae também, Fóridae, Piofílidae, que são Fóridae e Piofílidae são aquelas moscas bem pequenininhas, mas assim, em sua grande maioria, as que mais colonizam ali os cadáveres são Califóride em primeiro lugar, Mucide e Sarcophagidae. Aí de besouros, aí a gente tem a família Dermestide, inclusive a gente tem o besouro da espécie Dermestes maculatus, que ele já prefere colonizar cadáveres num estágio mais que os tecidos já estão mais ressecados, né, próximo da esqueletização, tanto que alguns setores de antropologia até utilizavam esses besouros para fazer a limpeza dos ossos, né? Então eles criavam um aquário cheio desses besouros, que a gente chama de dermestério, para estar fazendo a limpeza dos ossos. Colocavam um pedaço de fêmur, por exemplo, dentro do aquário, para que os besouros, é meio macabro, né? Para que os besourinhos fossem lá se alimentar dos últimos restinhos de tecido que ficam nesses ossos. Porque às vezes, mesmo você, vamos supor que você encontrou uma ossada, né? Mas que fica com alguns restinhos de tecido ali. E para você estar fazendo alguns estudos de identificação, você não pode ter músculo ali, porque senão vai ficar
vindo bicho, né? Aquele negócio com decomposição, aí o setor fica muito fedido, né? Contaminado. Então, tem que tirar os tecidos. E aí, geralmente passa por um processo de fervura e às vezes um processo químico, mas mesmo com esses dois processos, não são todos os tecidos que se desprendem dos ossos. E aí, às vezes eles utilizavam esses besouros, né? Esse dermatitis maculatus, para estar se alimentando desses tecidos e deixar os ossos limpinhos. Outros besouros também, que é muito comum, é o Necrobia rufus, se eu não me engano, ele é da família Cleridae, também é muito importante. Alguns escaravelhos também, né, então da família Scarabeide, da família Staphylinidae também, né, algumas besouras da família Staphylinidae, mas assim, o que a gente mais estuda, né, os mais comuns, né, que o pessoal dá mais importância, são moscas e besouros. Tem alguns lepidópteros também, né, mas as larvas, né, de lepidópteros que geralmente são carnívoras ou necrófagas, que a gente fala, né. Tem também algumas vespas e formigas, só que geralmente as vespas e formigas, principalmente algumas vespas, elas não são assim exatamente carnívoras ou saprófagas, né? Elas às vezes vão para predar outros insetos que estão colonizando ali os cadáveres, não para predar uma larva de mosca ou para predar uma mosca adulta mesmo, ou para parasitar. A gente tem uma vespa, ela parasita geralmente a larva ou a pupa, né, de algumas moscas, e às vezes você tá ali no laboratório, a gente repara, né, aí tá demorando muito para emergir a mosca adulta dessa espécie aqui, geralmente é com sarcofage que elas fazem essa na infestação, acabei de falar a palavra, já esqueci, que elas infectam, né, aquelas, ai meu Deus, esqueci o nome, que elas parasitam. E aí, a gente percebe, né, pô, sarcofage demora para emergir mais ou menos uns 20 dias. Quando começa a passar um pouquinho disso, dependendo das condições ambientais, a gente fala, aí, acho que tá parasitada. E aí emerge uma vespinha dessa pupa, né, ao invés de emergir a larva. Aí você fica assim, ué, porque a vespa mãe foi lá, parasitou nessa pupa ou a larva, aí, conforme emergiu a larvinha da vespinha, ela consumiu a outra larva da mosca, né, então parasitou ela e tal, e daí emerge a vespinha. E a gente pode tentar fazer o cálculo do tempo de vida, né, e consequentemente do tempo de morte da vítima pelo desenvolvimento da vespinha daí, né. Mas aí é um pouco mais difícil às vezes. Mas às vezes as formigas, elas acabam indo também para levar, né, elas pegam pedacinhos do nosso corpo, por exemplo, cabelo, cílios, ou, né, mordem pedacinhos da pele, assim, para levar para o ninho, para daí no ninho formar aquele, né, com várias outras coisas que elas levam, formar aquele bolsão, né, no ninho, que acumula fungo, e daí elas se alimentam do fungo, geralmente, não necessariamente dos corpos, né? Só que isso às vezes pode acabar gerando uma interferência que leva a um engano do perito, né? Se ele não estiver bem treinado, porque ele pode achar que é uma lesão antemortem, que a gente fala. Então, uma lesão que ocorreu antes da morte da pessoa, e não uma lesão pós-morte, né? Aí essa lesão feita pelas formigas, a gente chama de lesão pós-morte. E elas, às vezes, acabam espalhando um pouco o sangue na cena do crime, dependendo do rastro que elas fazem e tal, né? Que elas levam os tecidos e tal para lá e para cá, ficam andando para lá e para cá. E aí a gente fala que causa espargimento do sangue e pode também gerar alguma confusão na hora de fazer a análise da cena do crime. Então é outra coisa que tem que ficar atento. Mas, assim, os mais importantes são moscas e besouros, principalmente, que a gente utiliza mais para estar fazendo esse cálculo de estimativa do tempo da morte através do desenvolvimento desses dois insetos.
Você falou da varejeira, Hum, realmente hum, é um incômodo para muitas pessoas quando faz alguma coisa, aqueles bichão, mas também acho elas bonitas, a coloração hum. delas é muito chamativa, e você falou uma da família, acho que é da Emuside, aquelas grandonas Muito. listradas. Ah, não, a grandona é da família Sarcofage. Aqui eu já vi muito ela. Até se Sim, geralmente, a maioria do gênero Rudbeckia, o Oxacodex, elas são bem comuns. Varia de região para região, né? Assim, ah, geralmente, tipo, aqui no Rio, a gente sempre vê mais da família Califórnia e algumas espécies de sarcofage. Você é de Goiás? não, eu sou do Paraná. Ah, do Paraná. Paraná. Aí, geralmente. Ah, você falou pra mim que era do Paraná. Aí, às vezes, vamos supor que no Paraná seja. E depende da época também, né? Às vezes, no verão, uma espécie é mais abundante, no inverno, né? No outono, tal, dependendo da estação, outras espécies são mais abundantes, ou mais presentes, né? Então, às vezes, varia um pouco. Por isso que esses estudos, né, sazonais, são muito importantes. Mas, assim, aí no Paraná é comum, às vezes, mais da família sarcofágide mesmo, ou Mucide também. E às vezes elas chegam antes da família Califórnia também. Então tem tudo isso, tem que ficar atento a todos esses fatores, né? Você falando de música, inclusive, tem um aqui que já. Acho que ela queria ver a live também, né? Né? Eu já me assustei 2 vezes com ela. Sim, ficam importunando a gente. Aham, ela não fica quietinha. Você falou a- em relação a clima, né? E a decomposição. E conforme a chuva aumenta depois, ou ela dá uma retardada? Geralmente, né, isso é meio comum para quase todos os insetos, após um cenário aí de umidade, né, que também interfere muito no ciclo de vida deles, né, questão de comportamental também, então, geralmente, num período de chuva, após um período de chuva, às vezes é comum você ter um aumento, né, na reprodução, né, período de chuva seguido de calor, vamos supor. Você tem um aumento, né, dessa reprodução dessas moscas e, consequentemente, da população delas. E aí que elas ficam perturbando a gente, né? Elas e também esses cupinzinhos, né? Agora também é um pouco época desses. Aqui a gente chama de siriri, tem um lugar que chama de. Acho que é Mãe da Lua, se eu não me engano, alguma coisa assim, que ficam ali na luz e incomodam bastante a gente. A gente não pode abrir nem a janela de casa, tá calor, não pode nem abrir Ah, a sim. janela, senão o bicho fica entrando, fica ali na frente da televisão, fica na luz e estorva bastante a gente. Ah, Mayra ou Maíra, falando que já matou Mas duas moças. é uma luta. Aqui umas que eu gosto bastante, eu acho bem bonita, é as moscas das flores. Das flores. Que parece abelha, Sim, aquele mimetismo, e tem uma isso. pretinha, e as asas dela é meio branca, mas aquele sim, vem na mão, não incomoda, é gente Essa bonita. é bonitinha, é tipo, mas tem que tomar cuidado que tem. Não, essa aí é mais, como fala? Polinizadora mesmo, mas tem algumas também que imitam as polinizadoras, e, se eu não me engano, são tabanídeos, da família tabanide, que vêm e picam a gente também. É uma picada dolorida. É as mutucas, será ou não? Não, a mutuca é Não. menorzinha. Da tabanide é um pouco maiorzinha. Mas tem Eu umas que acho são que meio parecidas com as polinizadoras. Mas as polinizadoras são mais legaisinhas, né? São mais bonitinhas, aí não causam tanta repulsa, assim. as grandes, o problema das grandes é que elas ficam em cima, né? Só falta levar a gente, né? Principalmente as varejistas. Sim, tem uma que é das grandes, eu esqueci o nome dela agora, mas
ela também é aquela que dá a berne, né? Que se você der muita bobeira, às vezes nem precisa você ter, assim, uma ferida muito exposta, não. Teve amiga minha que já foi fazer trabalho de campo, pegou berne na cabeça, assim, do nada. Veio a bicha, botou a larva e a larva já fez um buraquinho aqui, a própria larva fez uma feridinha e ficou aqui. Aí ela começou a sentir coceira na cabeça, pediu, né, o pessoal olhar, a larvinha começou a se desenvolver lá. Aí toca ir pro centro médico tentar tirar a larva. E tem que tomar cuidado também, porque algumas larvas têm alguns espinhos, né? Não que, assim, às vezes pode machucar um pouco, mas ficam presas, né? E aí, às vezes, se a pessoa não tiver muito treinamento para tirar, pode acabar rompendo, né, a larva, né? Ali, danificando a larva e pode gerar mais uma certa contaminação, né, ali, bacteriana, tal, pode piorar o quadro da ferida que acaba se formando ali, né, no local. Então, uma coisa que a gente indica pro pessoal é passar uma pomada estilo Nebacetim, vaselina, né, uma pomadinha grossa, nessa superfície, nesse buraquinho onde a larva tá, porque vai tampar o espiráculo dela, que ela deixa para fora, que é por onde ela respira. E aí ela vai tentar sair para fora para respirar. Nesse momento que ela sai para fora, é que dá para ir coletando, né, a larva sem que você danifique muito, por exemplo, né, aumente mais a ferida ou rompa a larva, né, que aí vai gerar pode gerar depois uma infecção e tudo mais. Então, a gente dá essa dica geralmente. Bom, a gente conversou aqui sobre 3 áreas da entomologia forense, né? Isso, Além dessas que são as 3, tem, principais. tem mais, assim, além dessas 3? Sim, a gente chama, né, surgiram 2 outras sub-áreas aí, né, que a gente chama de entomotoxicologia e entomologia ambiental. A entomotoxicologia, ela vai lidar principalmente, às vezes até atrelada com a médico legal, né, na questão de tentar detectar substâncias nos corpos das larvas que estiverem se alimentando dos corpos, por exemplo, né? Então, além de você faz um exame toxicológico nas larvas, coleta as larvas, faz um exame toxicológico, e aí a partir desse exame toxicológico você consegue detectar qual substância foi ingerida e a concentração, né? A concentração que tem nas larvas, você tenta extrapolar para o que estava no corpo de uma vítima, por exemplo. E aí você tenta avaliar se foi uma overdose, se foi um envenenamento, né? Então, e também a questão de estimativa de morte, isso também vai ser importante, porque a gente tem algumas substâncias que aceleram o desenvolvimento desses insetos e algumas que retardam esse desenvolvimento, e aí podem gerar erros na hora que a gente vai fazer o cálculozinho lá para estimar a data da morte da pessoa a partir desse desenvolvimento dos insetos, né, dessas larvas. E aí, por exemplo, heroína e cocaína são substâncias que aceleram o desenvolvimento dos insetos. Já benzodiazepínicos, né, como o diazepam, lorazepam, gentamicina, que bom, lorazepam, diazepam e benzodiazepínicos no geral geralmente são sedativos, né, tranquilizantes. Então vão retardar esse desenvolvimento. E alguns antibióticos também acabam interferindo. E, inclusive, agora também o pessoal está fazendo estudo para ver qual é o efeito também de anabolizantes, né? Hormônios, então testosterona, decadurabolina, que mais? Até medicamentos assim que a gente toma às vezes comumente, né? Uma simples dipirona, ou algum outro antibiótico comum que a gente toma. Então, cada vez mais estão sendo feitos estudos para entender como que essas substâncias agem no organismo das moscas, né? E, inclusive, tem um caso que aconteceu na Itália, que foi bem triste, foi de um felicídio, né? Então, a mãe acabou matando seus filhos e, posteriormente, ela se matou. Como que ela fez isso?
ela deu sedativo, né, era de benzodiazepínico, ela tomou e deu para os filhos, né, eram 3 filhos, um de 3 anos, um de, acho que 7 anos, e outro de 10 anos, aproximadamente, não lembro exatamente. E aí, a gente, né, não se sabe o porquê ela fez isso, né, o que levou ela a cometer esse filicídio, e aí, antes dela atear, né, fogo no corpo deles, ela se trancou no carro com as crianças, mas antes ela tinha dado esse sedativo para as crianças. Aí, mesmo ateando fogo, alguns tecidos ainda ficaram meio que não carbonizados, né, expostos. E moscas foram lá, depois depositaram os ovos, as larvinhas começaram a se desenvolver. Essas larvas foram coletadas, levadas para o laboratório de toxicologia, né, lá da Polícia Científica acho que foi em Roma, onde aconteceu esse caso, foram analisadas, feito exame toxicológico, e aí eles verificaram que na criancinha mais nova, a de 3 anos, a partir, né, do que estava a partir do que foi ingerido pelas larvas, eles identificaram que a concentração já era tão alta que deu overdose nessa criancinha de 3 anos e ela acabou já falecendo dormindo, né? Já pelo medicamento mesmo. E daí os outros 2 filhos, a dosagem foi um pouco menor e a mãe tomou também uma determinada dosagem. Então, isso eles conseguiram extrapolar a partir do conteúdo que as larvas tinham ingerido. Então, isso é outra questão que dá uma certa noção, né, do que pode ter acontecido, porque às vezes se você tentasse fazer análise direto no tecido, a substância já ia ter se degradado, né, ia ter se decomposto, e não ia ser possível essa análise, mas aí através do que as larvas tinham ingerido foi possível, e aí foi possível detectar a substância e fazer essa estimativa, essa extrapolação da concentração ingerida, mesmo ocorrendo mesmo ela tendo ateado fogo nos corpos depois, né, então a gente tomou o medicamento, deu para os filhos, ateou fogo ali, todos acabaram morrendo, acho que dormindo. Acreditam que ela fez isso para que ninguém sentisse dor, né? Assim, morresse sem sentir dor. Então, foi bem chocante na época esse caso. E a outra E aí, a entomologia ambiental, né? Na entomologia ambiental, a gente vai, essa que eu falei agora foi a entomotoxicologia, e daí na entomologia ambiental, a gente vai ter os insetos como indicadores de qualidade ambiental, né, ou seja, bioindicadores, ou como subprodutos de biopirataria. Então, na questão de qualidade ambiental, né, às vezes, a presença ou ausência de algumas espécies, né, ou a mortandade dessas espécies, podem nos indicar que, por exemplo, a poluição de uma determinada região está muito alta, né, a qualidade do ar, vamos supor, de um local não está legal. Ou o que tem acontecido muito, uma grande mortandade aí de insetos. Eu não sei na sua região, mas assim, a nível mundial, quase, o pessoal já tem reportado que, sei lá, tá andando de carro, era comum, né, muitos insetos baterem contra o vidro do carro, por exemplo, né, você matava um monte de inseto, ficava ali tendo que ligar o para-brisa toda hora, né, acontece, tipo, você chegou a notar isso, que tem pouco inseto na sua região? Uhum. E aí, assim, o que seria isso, né? O uso abusivo, né, indiscriminado de muitos pesticidas e agrotóxicos então, estão causando o declínio de muitas espécies, né, de insetos, inclusive das abelhas. Existe até um movimento que a gente chama No Bees, No Food, então, sem abelhas, sem alimento, né, porque óbvio que outros insetos nativos ou abelhas nativas também, mas principalmente abelhas do gênero Apis, né, que fazem polinização em larga escala, estão com as suas colônias em declínio, né, e também as abelhas nativas. E aí, sem a polinização delas, né, a gente acaba ficando sem alimento, porque elas polinizam, né,
culturas aí de, por exemplo, feijão, maracujá, laranja, café, né? Elas fazem uma ampla polinização. Então, sem essas abelhas, consequentemente, a gente pode acabar ficando sem alimento e morrendo, né? Tendo uma crise aí de falta de alimento. E aí também a questão de que existem testes toxicológicos. Eu estagiei no setor de ecotoxicologia de uma empresa que fazia testes também de pesticidas em algumas monoculturas. E às vezes só de você expor, né, para testar algum produto, se vai ver se o Inmetro libera, ou a Anvisa libera o produto, ou não, testar um produto novo, né, uma substância nova, ou fazer o teste de alguma que acredita-se que está causando algum problema aí ecológico, né, então, às vezes só de você manter as abelhas em contato com uma planta, ali no potinho por tantos minutos, a bichinha já morria. E assim, se faz mal para elas, também vai fazer mal para a gente. É por isso que às vezes a gente tem se deparado também com casos aí de pessoas tendo algumas mutações genéticas, né, ficando com câncer e algumas outras condições aí de saúde negativas também, né, acaba sendo nocivo para a gente. Então, tem essa questão, né, da mortandade dos insetos e também assim, essa questão de muitas pessoas querem ter itens colecionáveis, né, ou que sejam considerados exóticos, de luxo. Então, não só insetos, mas outros animais também acabam sendo alvo de biopirataria, né. E também, às vezes, a gente perde tanto socialmente com isso, quanto economicamente, porque às vezes até alguns insetos, né, tem algumas vespas, esse foi um caso que aconteceu aqui no Brasil, de uma espécie de vespa que foi coletada aqui, levada para fora do país, e ela produzia uma substância que poderia auxiliar no tratamento de câncer, por exemplo. E aí, a substância foi patenteada lá fora, então a gente aqui, né, do Brasil, acabou perdendo com isso economicamente. E em relação a isso, você tem o conhecimento tradicional associado, né? Então, o conhecimento de povos tradicionais, povos indígenas, né, que estão sendo desfavorecidos, né? Não sendo, assim, não estão ganhando nada com isso, pelo contrário, estão perdendo, né? Então, eles acabam não tendo um retorno nessas populações, esses povos tradicionais acabam não tendo esse retorno e o seu conhecimento foi levado, patenteado para fora. Então, a gente perde tanto economicamente quanto socio e culturalmente, às vezes. E, assim, você transportar inseto é uma coisa relativamente fácil, porque geralmente eles são pequenos, né? Não é muito difícil de você transportar, então tem muito transporte, tráfego legal pelos correios, vira e mexe, os correios acabam apreendendo, né, insetos que estão sendo levados para fora, geralmente besouros, aranhas caranguejeiras, né, que o pessoal quer fazer coleção, quer ter parte do bicho, quer usar como acessório, né, tanto que fazem, às vezes, quadros, né, com algumas borboletas, por exemplo, acho que você já deve ter visto, e é crime, né, se você não tiver, assim, você comercializar isso, é crime nacionalmente, e você para coletar, você tem que ter licença, né, então quem vende esse tipo de material está cometendo algo ilegal, né? E aí tem o pessoal às vezes fazendo, né, quadros, às vezes colar resinado, né, contendo insetos. Já vi até pessoal lá na Ásia fazendo tampa de privada com aquela borboleta azul, né, metalizada, que é do gênero Morphos, que é muito bonita. E a gente acaba perdendo, né, biodiversidade também com isso, porque o transporte é feito de maneira muito irregular, sempre tem maus tratos, né, desses animais, eles nunca são devidamente, assim, bem tratados, bem cuidados, então muitos morrem, então a gente perde também grande parte da biodiversidade com isso. E
Aí a gente sempre é, tenta fazer uma questão de educação ambiental, né, para que o pessoal não compre é, é, esses acessórios, né, esses objetos que contenham insetos, porque você não sabe a procedência disso, né? E também um caso que ocorreu, acho que em 2018, e uma pessoa estava tentando transportar é, aranhas caranguejeiras para o Chile, só que ele tentou transportar pelo aeroporto de Viracopos, né? Só que você fala assim, pô, o cara foi tonto, né? Tava levando na mala, sabia que ia passar no raio-x. Não, ele tentou mandar pelo setor de carga, né? O aeroporto de Viracopos, ele tem um setor de envio de carga, e aí eles tentaram enviar por lá. Tava dentro de um urso de pelúcia, né? Então eram aranhas caranguejeiras dentro de potinhos de plástico que estavam dentro de um bichinho de pelúcia. Mas aí acabaram achando suspeito, passaram no raio-x interno ali, acho que da Receita Federal e da Polícia Federal, que geralmente passa para analisar, né? E acabou sendo pego. Então, essas caranguejeiras foram salvas. Mas tem muito animal, principalmente inseto, que acaba sendo traficado ilegalmente e acaba passando despercebido, infelizmente. E dentro da área ambiental também, a gente tem a questão de verificar rota ilegal de tráfico de drogas. Por exemplo, alguns trips e nípteros infestam a maconha, né, a cocaína, né, a planta mesmo. E aí, quando esse transporte está sendo feito, por exemplo, para o Brasil, você consegue detectar, por exemplo, encontrei tais espécies de hemípteros aqui nessa maconha que são nativos da Colômbia, lá de Medellín. E aí você consegue inferir que provavelmente essa maconha apreendida, né, aqui no Rio de Janeiro veio de Medellín. E aí você vai, né, tentando mapear através dos insetos que você vai encontrando, da onde possivelmente esse produto veio e como que esse produto entrou aqui. Então a gente fala que a gente faz a rota, consegue mapear a rota do tráfico legal. É uma coisa bem bacana também que já dá para fazer. Então essas são as principais sub-áreas da entomologia forense, né? Então a gente falou da entomologia forense urbana, de produtos estocados, a médico legal, e aí essas duas novas sub-áreas que são a entomotoxicologia e a entomologia ambiental. Você falou dessa de Vespa, que eles patentearam lá, eu lembrei de um caso também, eu acho que foi em 2003, né, eu vi uma reportagem, se eu não me engano, a Colômbia pegou o cupuaçu e eles queriam patentear lá, como deles. Sim. Só que aqui já tinha patenteado primeiro, aí derrubaram eles, né? E, Sim. infelizmente, quantos estudos é feito no Brasil por estrangeiros que dão oportunidade e nós aqui não temos oportunidade de fazer? Sim. Assim, mas é que esses estrangeiros, geralmente, eles não estão filiados a nenhum programa, assim, de pós-graduação daqui, né? Porque aqui a gente tem que ter licença, né? Tem toda aquela burocracia. Geralmente, eles vêm por conta própria, né? O gringo vem se passando por turista, fica um tempinho ali, né? Vivendo com uma comunidade ribeirinha, por exemplo, tal, adquire um pouco do conhecimento, né? Esse conhecimento dos ribeirinhos é passado para esses gringos, eles pegam o bicho, por exemplo, uma planta, levam para fora, patenteiam a substância, reproduzem a substância lá. Geralmente é para fármaco, né? Ou cosmético, mas em grande maioria é para fármaco. A gente teve um problema com isso também com a jararaca, se não me engano, ou com uma outra, não me lembro agora, uma espécie de serpente também, que o veneno foi levado para fora e patenteado lá fora para produzir alguns medicamentos. O nosso país, né, deveria ter também um pouco mais de incentivo, né? Porque Sim, não é todo mundo que vai ter dinheiro, exemplo. Você quer pesquisar um negócio, você sair do Rio, largar a sua vida,
para pesquisar lá no Piauí, por exemplo. Você se inter... não, tem Exato. uma moça e, e não tem ninguém para patentear, porque ele pensa, não vai ter retorno, mas às vezes você descobre coisa Sim. lá que, né, E outra infelizmente. coisa ruim aqui do Brasil é que tem muita burocracia para você conseguir patentear, né? Nos Estados Unidos é facinho você patentear as coisas, né? Pessoas de outros países, inclusive, até gente às vezes aqui do Brasil mesmo quer tentar patentear uma tecnologia, patenteia fora. E a gente perde muito economicamente com isso, né? Porque aqui no Brasil é muita burocracia e demora muito. Então, poderia ter um pouco mais de flexibilização nessa questão, né, de patenteamento aqui no Brasil também, para, né, facilitar também para a gente, né, e para a gente ter um maior retorno com isso. Bom, vou fazer a última pergunta para fechar Uhum. esse nosso bate-papo. Quais são as dicas e livros para quem quer começar a entrar nessa área, você recomenda? Tá. Os principais livros, né, que eu indicaria, quem quer atuar mais, por exemplo, na área forense, principalmente de entomologia forense, a gente tem os livros de entomologia forense, chamam Quando Insetos São Vestígios, da Janeiro Oliveira Costa e demais autores, que é da editora Millennium. Inclusive, a editora Millennium tem toda uma coleção de ciências forenses, que é muito boa, né? Então, tem livros de perícia ambiental, tem livros, né, relacionados à entomologia forense, tem livros relacionados à balística, à contabilidade, à criminologia no geral, né? Então, toda essa coleção, se vocês entrarem no site da editora Millennium, tem esses livros lá. Então, na área de entomologia, é o Quando Insetos São Vestígios, da Janeiro Oliveira Costa, da editora Millennium. Tem também Entomologia Forense na Prática, que saiu em 2021, então é bem recente. Que também fala melhor dessa aplicação dos insetos na área pericial, principalmente na área criminal. Tem o Biologia Forense, Introdução à Biologia Forense, se não me engano, do Claudemir Dias Filho e do Pablo Francês, também é da editora Millennium. Quando insetos são insetos peritos, também da editora Millennium, que é da Janira em parceria com outros autores. Geralmente esses livros são feitos em parceria com mais de assim, 10 autores. São livros bem completos, bem embasados, são muito bons para quem deseja começar na área. Essa é a principal literatura que eu recomendo. E também dá para procurar, se quiser procurar por artigos científicos, né? Aí vai ter que treinar um pouquinho o inglês, né? Que os principais, né? Quem começou com esses estudos, né? Que quiser entender um pouco mais do início ali da entomologia forense, são o Madison Lee Goff, que o Goff escreve com G-O, 2 Fs. Se você procurar entomologia forense no Google ou em inglês, né, Forensic Entomology, e Goff já vai aparecer alguns artigos dele. Né, basicamente, assim, o Goff, a Janira também tem artigos bons aqui nacionalmente. A professora Patrícia Thyssen, também da Unicamp, tem artigos na área e também orienta o pessoal, né, tem orientandos que queiram trabalhar na área, fazer, por exemplo, um mestrado, um doutorado, enfim. Agora tem a pós-graduação também de entomologia forense, biologia forense, na bioforense, né, dá até para fazer EAD, então para quem não for do Rio de Janeiro consegue, por exemplo, fazer EAD. Que mais? De literatura é basicamente isso. Agora, por exemplo, caso alguém queira fazer pós-graduação, que nem eu falei, tem a professora Patrícia Thyssen, da Unicamp. Aqui no Rio de Janeiro, eu estou sendo orientada pela professora Márcia Cury, da FJ, no Museu Nacional. Tem também a professora Margarete Queiroz, da Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu ver demais estados. Tem o professor Simão Vasconcelos também, se não me engano, ele é de Pernambuco.
o professor Rodrigo Moura, da Universidade Federal do Paraná. Agora, por enquanto, assim, de universidades, os nomes que eu tô me recordando agora são esses. Desculpa que eu não me recordei agora. Depois um professor falou assim, não lembrou de mim. Acontece, É que, oi? acontece, muitos nomes para lembrar, você até que lembrou Não. bastante, fiquei surpresa. E tem também da Unesp de Rio Claro, o professor Carlos José von Ruben, também da Unesp de Rio Claro, lá em São Paulo. Também é muito bacana. Por enquanto, são esses nomes que eu lembro. E algumas dicas, assim, que quem quer entrar. Olha, assim, uma área, dependendo do estudo que você quer fazer, você tem que ter muito tempo, demanda muito tempo, né? Acompanhar desenvolvimento de inseto, que é geralmente o que a gente precisa fazer nesse tipo de estudo, demanda tempo. Então, assim, você ter uma certa paciência, ter estômago, porque trabalhar com isso às vezes é nojento, né? Se você for trabalhar, que nem eu tô trabalhando agora, com corpos em decomposição, você vê corpos de tudo quanto é jeito, né? Às vezes só tem o corpo em pedaços, né? Então, cenas aí que podem ser chocantes, então ter uma certa preparação, né, psicológica também. E assim, eu incentivo muito, porque é uma área que está crescendo cada vez mais, a gente precisa de cada vez mais gente atuando na área, né, tanto para continuar reafirmando essa validade que ela tem, né, continuar valorizando a área. Então, assim, quem quiser trabalhar na área, eu dou super apoio, né, se precisar vir falar comigo, né, geralmente eu respondo mais rápido pelo meu Instagram profissional, que é o Bioperita, né, @Bioperita, então se quiser tá vindo falar comigo lá para tirar uma dúvida. Mas assim, eu indico, ter muita paciência, estômago, um preparamento psicológico e, assim, ter disposição mesmo, sabe? Ter bastante força de vontade, porque às vezes a gente acaba tendo algumas, assim, frustrações, né? Vendo cenas aí chocantes que não, às vezes mexem um pouco com a gente, né? Porque a gente não pode perder a nossa humanidade também, né? Mas, assim, é uma área muito fascinante, você poder auxiliar, né, na investigação de um caso, através das informações que os insetos nos dão, nossa, é uma coisa muito, assim, bem CSI, né, bem, pô, sensacional. Eu sou muito suspeita para falar disso, então eu super incentivo quem quiser trabalhar na área, mas lembrando que precisa ter essas skills aí. Aí Maravilha. estudar Só para muito. Também tem que gostar de ler, tá? Gostar de ler artigo, treinar o inglês, porque tem que pesquisar muito, pô, e estudar muito. é costume meu de deixar avisado, né? Uhum, O próximo que eu vou conversar vai ser na sexta, vai ser o Matheus, sobre legal. ornitologia também. Uhum, Ele tá graduando ainda, mas ele já entende muito de ornitologia e show. já vou bater papo com ele vai ser na sexta-feira. Provavelmente Sexta vai. que vem? Então, isso. Já Ah, dia vai legal. ser dia 23. Acho que 23. 3. Obrigado aí por ter aceitado, né? Fiz Eu que mó agradeço. conversa aqui, conversa ali para chamar você para a gente bater esse papo. E assim, agora que você é especialista em mosca, semana que vem eu consegui tirar, eu tiro foto de tudo, que qualquer bicho que eu vejo, eu Uhum. tiro. Eu vou te mandar umas que Ah, eu sim. tirei. Agora que já conheço uma que conhece muito de mosca, agora eu vou Ah, pode incomodar, mandar. porque o pessoal, tudo que eu conheço aí eu incomodo de foto. Né? Sem Eu não sei e problemas. se precisar, tamo aí. Obrigado, Larissa. Mais uma vez foi uma honra esse Eu que bate-papo agradeço. O prazer foi comigo. meu. Muito obrigada pelo convite. E Legal. obrigada Qualquer coisa, também ao pessoal que participou com a gente aí. é, e qualquer coisa, só chamar lá. Isso aí. Bom final de semana e boa semana para você. Obrigada para você também. Tchau.
Tchau, tchau.